Hoje de manhã, o Estadão resolveu colocar aí um editorial que não utiliza de nenhum daqueles argumentos batidos. Ai, por que Bolsonaro? Porque a gente fez isso? Porque foi um momento necessário, agora não é mais necessário, não. O Estadão quase chama, ou até chama, as coisas pelo nome, faz algumas ponderações bem relevantes, mas ainda tá faltando uma coisinha. E o que falta é realmente relevante. Enfim, um processo absurdo, um editorial aí dedicado a falar sobre o caso do Talhaferro, ele que virou aí réu por unanimidade, né? Nenhum país se torna autocrático do dia para a noite. Autocracia, vocês sabem muito bem, né? É um nome diferente para um regime que no final do dia é uma espécie de ditadura, né? Então, o Estadão não quer chamar o Brasil de ditadura, nem falar que o Brasil está virando uma ditadura. É melhor falar que está virando autocrático, mas está passando a mensagem. Até aqui, esse aqui eu relevo. A degeneração institucional é um processo gradual em que medidas excepcionais, no início incômodas, passam a ser aceitas como rotina. No Brasil, esse processo ganhou rosto e método. Sob o pretexto de defender a democracia, o Supremo consolidou uma forma de poder que dissolve os freios e contrapesos constitucionais. O caso de Talhaferro, o ex-assessor de Dom Pedro III, transformado em réu pelo próprio ministro que ele denunciou, é o retrato mais nítido de uma corte que se julga infalível e por isso se permite tudo. É um tribunal que, em vez de corrigir abusos, os institucionaliza. Segundo Talhaferro, havia uma estrutura paralela dentro do Tribunal Superior Eleitoral, usada para monitorar críticos e produzir relatórios sobre medida que justificavam censuras e bloqueios. A ordem, segundo mensagens atribuídas ao gabinete de Dom Pedro III e divulgadas pela Folha de São Paulo, era explícita: use a criatividade. E aqui, veja só. Aqui não tem uma crítica em relação a uma descrição imprecisa. O que o Estado está falando realmente aconteceu. Nesse ponto aqui, eu acho que, se a gente vê a classe política, influenciadores, quando a gente fala do que está acontecendo, fala da imprensa, critica, ou às vezes até elogia, isso daqui é aquela típica bola quicando, gente, que a gente não deveria deixar isso daqui passar. E, assim, as pessoas com voz na imprensa, e esse texto aqui, ele vai ser repercutido no dia de hoje, eu tenho certeza. Sabe, canais vão comentar sobre isso, né, os jornais de bancada da direita vão comentar sobre isso, políticos vão comentar sobre isso. É muito importante perguntar: quem são os críticos? Quem são os críticos que viraram alvo? Porque isso aqui dá a ideia que os alvos são pessoas que criticam. E não, os alvos são bolsonaristas. Ou, no mínimo, pessoas de direita. Me aponta aí um crítico que não é bolsonarista que se tornou alvo disso daqui. E quando o Estadão faz questão de citar mensagens divulgadas pela Folha, um dos agentes que divulgou as mensagens, lembra lá, o Verivaldo com o Serapião, era explícita: use a criatividade. Então, usar a criatividade contra quem? Foi contra a Revista Oeste. Por que cita a Folha e não cita a Revista Oeste? É muito importante questionar esse tipo de coisa. Tem que tirar essa fala da boca do consórcio. Citem quem são os críticos. Citem nominalmente. Mas vamos continuar. Quando o denunciante expôs o suposto desvio, o Talhaferro, ele foi acusado de violar o sigilo funcional e passou a ser julgado pelo mesmo magistrado cujas irregularidades apontara. No Brasil de hoje, quem denuncia o abuso vira réu e o juiz do caso é o acusado de praticar o abuso. E aqui tem um ponto interessante, que fica implícito, né, por uma análise lógica da situação. O Talhaferro, ele não é réu por fake news. Ninguém tá falando que é mentira o que o Talhaferro fez. O Talhaferro tá virando réu por quê? Por vazamento. Quebra de sigilo. Ele violou o sigilo funcional. Aí que vem a pergunta, então, o que foi revelado realmente é verdade? Esse tipo de prática realmente aconteceu? A perversão jurídica é tão evidente quanto constrangedora. Moraes atua simultaneamente como vítima, investigador, julgador, padrão, falam isso sempre, e o tribunal age como cúmplice passivo. A PGR, em vez de apurar as denúncias feitas pelo ex-assessor, preferiu denunciá-lo. O processo tramita em foro indevido e a decisão que tornou Talhaferro réu por, entre outras acusações, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, foi tomada no plenário virtual, sem sustentação oral presencial e contraditório efetivo. Então, assim, ressalva em cima de ressalva. Mensagens de Talhaferro e seu advogado chegaram a ser tornadas públicas, violando o sigilo profissional. Em nenhum Estado de Direito isso é justiça, é abuso de autoridade. E aí que vem mais uma pergunta. Diante de um caso de abuso de autoridade, como você resolve isso? Existe, pergunta honesta, no ordenamento jurídico brasileiro, aquela regra, né, das três, né? A primeira você releva, a segunda você fica puto, agora a terceira não dá mais. Então, assim, quantas vezes pode se abusar de autoridade até receber algum tipo de punição? Ou não tem punição para abuso de autoridade? E aí vai. O escândalo não é circunstancial, o que está em jogo é a mutação da exceção em sistema, as mesmas violações se repetem com metódica naturalidade, inquéritos secretos, elásticos intermináveis, censura prévia, mandados de busca por opiniões, prisões preventivas que se eternizaram, decisões monocráticas que suspendem leis e calam vozes. A reação à barbárie do 8 de janeiro degenerou no regime de tutela permanente, o estado de exceção virou expediente administrativo, o poder de julgar, instrumento para intimidar, e a toga, um salvo-conduto ao arbítrio. Essa lógica moralista substituiu o direito por cruzadas de salvação. A toga transformou-se em armadura e o juiz em parte interessada do próprio veredito. A imparcialidade virou fraqueza, a prudência álibi dos que se calam. O Supremo já não age como intérprete da Constituição, mas, com
seu substituto, convencido de que encarna o bem e pode combater o mal à base de canetadas judiciais. O Supremo, afinal, parece ter descoberto o modo perpétuo da moralidade. Julga, absolve a si mesmo e aplaude a própria virtude. É a liturgia do poder travestida de zelo cívico. Até aqui, tem ressalvas a fazer o Estadão, tinha que ter citado os críticos e tudo mais. Só que aí, veja só, o Estadão te pontua, estamos virando autocracia, ou seja, não é mais democracia. Estamos virando uma ditadura. O Estadão fala, abuso de autoridade. Abuso de autoridade por quê? Por causa disso, 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 disso e disso. Todo editorial do Estadão, ele normalmente segue da mesma forma, onde, na conclusão, o jornal se propõe a apresentar alguma solução para melhorar o estado das coisas. Então, diante de tudo isso aqui que está acontecendo, o que é que o Estadão vem falar? Aí que está aquele ponto, né, que eu digo. Por mais que seja um bom editorial que fale, ó, estamos virando a ditadura, a exceção já virou regra, o Estadão, mais uma vez, vem falar o quê? Os ministros precisam fazer uma autocrítica. São 6 anos, quer dizer, são quase 7 anos falando de autocrítica. Quando a autocrítica não vem depois de 7 anos, e nesses 7 anos o regime piora, está cada vez mais parecido com a autocracia, a perseguição não cessa, o Estadão denuncia abuso de autoridade, que eu acho, eu não sei, né? Não sei se é passivo de punição ou não, mas o que você faz? Essa é outra pergunta a ser feita. E aí? Como é que resolve? Perguntar. Como isso aqui vai ser repercutido? Cara, a turma tinha que pegar aí, sabe? Jornalista, toda oportunidade que tiver de entrevista, falar: olha, o Estadão publicou, o editorial foi o Estadão, o jornal mais velho em operação no país, 150 anos, quero patar o golpe da família dos golpistas do Mesquita. Eles falaram isso. Não existiu autocrítica. Na falta de autocrítica, me digam, qual é a sugestão? E aí termina falando, né? A democracia não precisa de guardiões armados de exceção, mas de juízes capazes de obedecer às suas regras. O caso do Talhaferro não é um acidente, é um sintoma. É o espelho de uma corte que, a pretexto de salvar a república, decidiu que está acima da lei. Não se defende a democracia atraindo os princípios que a definem. Não se preserva a liberdade por meio da censura, nem a Constituição por meio da violação de suas garantias. Quando a exceção se torna método, a lei deixa de proteger o cidadão e passa a proteger o poder. E nenhuma democracia sobrevive muito tempo a essa impostura, sobretudo quando ela se traveste de virtude e fala em nome da lei. Né? Se não a democracia sobrevive muito tempo, quando é que ela vai, né, bater as botas?